Vocês estão aí? Tudo bem? Podemos voltar? Bom, eu tô achando que vocês estão muito tímidos, né? Ninguém pergunta nada. Vocês podem ir escrevendo, mesmo quando eu estiver falando. E aí, depois, quando eu, vir aqui até o chat, eu faço uma sessão de respostas. Não precisa interromper se vocês estão tímidos, não é? Mas vocês podem, então, ir escrevendo aqui no chat e depois eu respondo, tá bom? Então, tá bom. Então, não tem perguntas, então, tá tudo tranquilo. Pessoal, então, deixa eu aproveitar aqui que eu selecionei alguns vídeos, né, para passar para vocês. Já que não dá para fazer demonstração ao vivo, então eu vou tentar mostrar um pouco melhor tudo isso que eu estou falando, até para depois poder mostrar também algumas respostas dos exercícios já da lista, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu vir até os vídeos que eu selecionei para vocês, que na verdade, assim, não tem, né, um vídeo que se adeque exatamente ao que eu queria falar, então eu selecionei alguns, né, para poder ilustrar algumas coisas. Então, nem vou ficar deixando passar o vídeo inteiro, eu só vou destacar o que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, nem vou colocar com som aqui, eu quero realmente só destacar. Então, esse primeiro vídeo aqui é sobre o preparo de amostra. Então, aqui a gente tem que se preocupar com padrões, porque a absorção atômica é uma técnica indireta. O que vai ter de sinal gerado lá no nosso equipamento, na verdade, vai ser proporcional à concentração, mas o equipamento não sabe efetivamente o sinal, né? Então, ele não sabe dizer quanto tem na amostra desconhecida, sem que antes a gente faça a calibração do equipamento. Para fazer essa calibração, a gente vai ter que construir uma curva de calibração. Então, no mínimo, 5 pontos de concentrações conhecidas, de padrões conhecidos, para aquele elemento que eu vou analisar. Então, por exemplo, essa análise aqui que eu vou mostrar para vocês é uma análise de cálcio em leite, a nossa amostra aqui é leite, né? E foi feito um preparo de amostra com 30% de peróxido de hidrogênio, para poder fazer a abertura da amostra. Aí, o que vai ser o analito em si é o cálcio. Então, o padrão, ele é de cloreto de cálcio, tem uma solução estoque. Os padrões de absorção atômica de CP, eles podem ser comprados já em solução. Então, assim como a gente compra as soluções tampões para calibrar o pH-metro, a gente consegue comprar também as soluções padrões dos elementos químicos. Então, eu quero analisar sódio, eu quero analisar zinco, eu quero analisar cobre, eu compro o padrão, né, respectivo aí. Mas nessa situação que está sendo mostrada aqui, nesse laboratório, não foi comprado aqui, na verdade, então foi preparada essa solução mãe, e a partir dela é que vão ser feitas as diluições, tá? Então, essa parte da diluição a gente vai deixar para fazer no exercício, aqui ela só está mostrando. Aqui também foi adicionado esse óxido de lantânio como um agente que, na verdade, vai eliminar algumas interferências. Mas depois, na hora que a gente falar de interferências, eu vou explicar para vocês. Então, é um agente liberador nesse caso. Aqui ela está pesando a amostra de leite, né, que é a amostra de interesse aí para analisar o cálcio. Aqui também foi feito um branco, né, assim como a gente faz o branco lá no espectrofotômetro. Então, aqui, ó, ela tem tanto o leite quanto o branco sendo preparados juntos, né. Aqui está sendo colocado ácido nítrico e vai ser colocado também o peróxido,
tá? Então, a abertura dessa amostra, vocês viram que era leite mesmo, né? Aí, quando colocou o ácido e o peróxido, o que que aconteceu? O leite, na verdade, agora vai ser todo digerido. Aqui vai ser feito um aquecimento para favorecer essa digestão, mas vai ser em chapa e não em tubo digestor. Então, aqui vai ser feita uma abertura em sistema aberto e em chapa de aquecimento comum. Aqui está liberando vapores, na verdade são fumos, né, que é liberado. Aqui é o próprio NO2, né, sendo liberado também por conta do próprio ácido nítrico em excesso, né, e pode ser adicionado ainda mais um pouquinho de ácido no final, para garantir que tenha sido tudo digerido. Olha o leite, como que ele agora se encontra. Perfeitamente digerido, como uma solução, então, transparente, não é incolor por conta até do que foi adicionado, mas isso não tem problema. O que não pode é ter partículas, não pode ter sólido, né? Então, o leite realmente foi digerido por completo. Aí aqui vai ser feito o preparo volumétrico, então aqui tanto do branco, que ficou junto com o leite na digestão, para que se possa avaliar e eliminar todos os interferentes. Aí está sendo transferido para balão, para poder colocar em um volume conhecido, já que na leitura, né, a gente vai precisar, aqui, né, a amostra do leite foi transferida para o balão volumétrico, e vai ser, então, aqui avolumado para que possa ser feito quantitativo, tá? Foram preparados os padrões, foi adicionado o óxido de lantânio, que eu falei para vocês que é um agente aí importante para melhorar a própria geração do sinal, nesse caso, nem sempre, né? Então, tem outras coisas que às vezes é necessário colocar. Aí, aqui tem todo o preparo dos padrões, então ela vai preparar todas as diluições para obter as concentrações ideais aí dos padrões, tá? Aqui não muda nada em relação ao que vocês já sabem de preparo de soluções, né? Com concentrações conhecidas. Foi adicionada a solução padrão estoque e as respectivas diluições próprias, considerando também, né, tudo que deve ser similar ao que tem na própria amostra. Então, diluente similar, e as características gerais similares, porque a própria viscosidade da solução do padrão tem que ser parecida com a viscosidade da solução da amostra, já que vai ser nebulizado e introduzido na chama, e deve ser feito, então, de uma maneira bem similar, para não existir erros de comparações, tá? Então, aqui, as soluções padrões, já nas suas concentrações, também é adicionado o óxido de lantânio nos padrões, né? E aí, aqui vai chegar até o equipamento. Esse equipamento é um equipamento relativamente simples, um pouco mais antigo, tá bom? Mas só para ilustrar, então, essa parte do preparo da amostra. Então, aqui ela vai acender a chama, como se fosse um isqueiro. Então, aqui a gente tem o queimador. Depois eu vou mostrar em equipamentos mais modernos, né? Essa parte da leitura da amostra, só para finalizar aqui. Então, esse equipamento realmente é um pouco mais velho. Aqui ela está ligando o equipamento. Aqui está abrindo os gases, né? Então, tem todo um controle aí para alimentar a própria chama, quem que vai ser o combustível, quem vai ser o comburente. Então, aqui, ó, ela está abrindo uma válvula para o fluxo de gás oxidante e para o fluxo do gás combustível. Essa razão de gases aqui, que a gente controla, vai fazer com que a chama tenha uma condição mais ou menos oxidante e que vai ser, então, mais ou menos aquecida, quer dizer, a temperatura vai mudar por conta disso. Aqui vai ser feita a ignição, aqui tem o controle, então, dos gases,
mas eu falei que vou mostrar em um equipamento mais novo também, né? Aí aqui ela vai acender aqui o queimador, então ela tem aí um acendedor, né? Ela acendeu aqui, né? Então, ligou no equipamento, acendeu, opa, pequeno problema aqui que eu voltei sem querer, tá bom? Voltar aqui na posição, então aqui, né, ela tá acendendo, acendeu a chama, e aqui a gente controla também a altura dessa chama, tá? Isso vai ser um parâmetro também de leitura, que pode variar um pouco. Então, primeiramente, é passado aqui água, para que possa limpar todo o sistema, e aí começa, então, a passar aqui as soluções, né? Então, aqui está mostrando que a chama adquire cores diferentes, é claro, de acordo com o que a gente está passando pela chama, porque a gente já sabe, né, que cada elemento vai, na verdade, transmitir uma coloração aí quando queimado, tá bom? Então, ela está passando água, faz uma limpeza, e eu vou parar esse aqui, tá bom? Que era o pedaço do preparo que interessava mais nesse vídeo, e vou mostrar outros vídeos para as outras partes, ok? Então, esse daqui é o fotômetro de chama, eu vou deixar para mostrar depois. Aqui eu vou mostrar essa parte do equipamento com mais detalhes. Então, eu tenho aqui uma instalação de um equipamento desde o começo. Aqui ele está mostrando como é que é colocado os gases, né, para alimentar aqui o equipamento. As conexões são atrás do equipamento. Então, aqui está sendo montado o equipamento, né? Essa parte aqui é só para mostrar, então, né, a alimentação. Esse equipamento também não é dos mais modernos, depois eu vou mostrar um mais novo. Aqui ele vai fazer uma limpeza aí. Então, aqui a gente tem o queimador, aqui a gente tem essa tubulaçãozinha que faz a sucção da amostra para o nebulizador para entrar na própria chama, né? Então, aqui ele está montando todo o sistema. A parte da amostra que não é direcionada para a chama é grande. Na verdade, quando ela é sugada aqui, né, para o nebulizador, parte da amostra não vira pequenas gotículas e atinge a própria chama. Então, essa tubulação aqui, na verdade, é para fazer o descarte, porque parte da amostra vai condensar e vai ir para o lixo, né? Então, uma das brigas aí no uso da absorção atômica é aumentar o rendimento, porque aumentando o rendimento a gente aumenta a sensibilidade. O ICP, ele é bem mais sensível, porque justamente ele atomiza melhor, né? E aí a gente vai ter um rendimento maior também. Aqui são condições de pressão para controle aí do sistema, já que esse sistema está sendo montado, né? Aí aqui ele vai instalar a lâmpada. Então, esse ponto também é um pedaço interessante e importante do equipamento, já que a gente depende da radiação que vai ser emitida por essa lâmpada para fazer a nossa leitura. Essas lâmpadas, elas são chamadas de cátodo oco, porque elas têm uma radiação que depende do filamento do próprio metal, que é o metal que eu quero analisar. Então, ao mesmo tempo que eu quero analisar o cobre, a lâmpada que eu vou usar é uma lâmpada que tem um filamento de cobre, para gerar aquela linha que é a característica do próprio elemento. Aí aqui ele instalou a lâmpada no equipamento, ela vai ter que estar alinhada, né, com o equipamento para poder fazer a leitura adequadamente. E depois eu vou mostrar para vocês no software que dá para a gente selecionar, então, os comprimentos de onda. Aqui, cada elemento, então, vai ter uma lista
de possíveis linhas de absorção que podem ser utilizadas. A gente escolhe essas linhas de acordo com a sensibilidade, de acordo com possíveis interferentes que eu posso ter e que eu posso, então, eliminar, tá? Esse equipamento, como eu disse, não é moderno, então aqui não tem um controle via software tão interessante, tem esse acesso aqui, né, mais antigo, mas ele está escolhendo, então, o elemento na lista aqui, né, para poder, aqui, na verdade, ele está passando por vários modos, né, que poderia ser a geração de Dreto, poderia ser o forno de grafite, e aqui, então, ele está selecionando os comprimentos de onda para fazer a leitura, tá bom? Então, aqui ainda é bem manual, né, essa seleção, e eu acho que, na verdade, eu vou passar para o equipamento mais moderno. Aqui ele está fazendo os ajustes bem manuais mesmo, né, de alinhamento, da parte ótica, seleção de comprimento de onda, aonde quiser, para poder fazer a leitura, mostrou a lâmpada, né, agora aqui ele vai ajustar a altura do queimador, né, a altura da chama, a altura do queimador, o feixe da radiação vai passar por aqui, né, e aqui eu vou ter o detector, correto? Então, a lâmpada está desse lado, a amostra está entrando por aqui e vai ser queimada aqui. Então, a altura desse queimador vai ter interferência, né, na geração do próprio sinal, por conta da própria temperatura que vai encontrar e por conta da intensidade. Aqui ele também está mostrando o controle dos gases, tanto oxidante quanto combustível, e vai acender a tocha aí para poder fazer a leitura, tá bom? Então, agora ele acendeu, e aí, não é esse vídeo agora que eu queria mostrar, eu quero mostrar, não é esse não, peraí. Agora, me perdi aqui, porque estava tudo na sequência, peraí que eu vou voltar aqui. Deixa eu ver onde que estava o outro. Esse daqui é do fotômetro de chama. Tá, aqui, ele vai fazer também o preparo de uma amostra, mas esse equipamento não é absorção atômica, e sim fotômetro de chama. Então, esse é bem parecido com o que a gente tem lá na Unifacp. Aqui ele está mostrando também o preparo da amostra, do padrão e do branco, só que é aula, né, então eles fizeram em copinho, um negócio meio rústico aqui. Mas, enfim, só para mostrar o equipamento. Então, o equipamento da fotometria de chama, ele é mais simples, ele vai ter aqui um indicativo digital da própria leitura, aqui dentro tem uma chama, só que essa chama, ela é alimentada com GLP mesmo, então a temperatura é mais baixa, e esse equipamento, na verdade, ele vai ser útil para sódio, lítio e potássio apenas. Então, tem aqui também para acender a chama, para que ela fique na condição ideal, aí aqui a gente zera o equipamento, passa padrão, então aqui ele está zerando o equipamento com água pura, então tá ajustando aqui o zero manualmente mesmo, né? E agora que já tá zero, ele tá fazendo a leitura do padrão, e posteriormente, então, ele vai fazer a leitura da amostra, para poder saber. Aqui ele fez tanto para sódio, quanto para lítio, quanto para potássio, então para cada um ele tem que fazer o zero, porque são lidos, né, em linhas diferentes, então para cada elemento ele fez a leitura aí do zero, e depois do padrão e da amostra. A chama está sendo possível de ser visualizada aqui, né, nesse visor,
E era para mostrar, então, o equipamento. Esse caninho aqui, ele suga a amostra, assim como uma absorção atômica, e leva até o queimador. Agora dá para ver até que a chama ficou amarela, né? Por conta, então, da presença do sódio agora. Ok? Então, era para ilustrar aí o equipamento, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui se eu não perdi os outros vídeos. Na verdade, eu tinha deixado tudo prontinho, mas não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu ver se está nessa sequência. Aqui eu queria mostrar a digestão de amostras de dente, mas acabou não dando certo. Aí eu mostrei esse do cálcio mesmo. Eu devia ter anotado aí, né? Mas não tem problema, eles estão salvos aí. Mas não estão aqui na minha sequência. Só um minutinho, então, que eu vou colocar aqui. Peraí. Pronto. Então, tá aqui, ó. Esse daqui que eu queria mostrar para vocês já é um equipamento mais moderno, né? Um equipamento da Agilent. Então, aqui sim a gente tem um software. Aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Então, eu tenho um equipamento, inclusive, aqui a sequência de gases para poder acender a chama e etc. Também, né? Tem o seu controle. Esse aqui é o queimador, da mesma forma que foi mostrado naqueles equipamentos um pouco mais antigos. A lâmpada está desse lado, então aqui tem esse orifício por onde vai passar a radiação, e desse lado de cá tem um orifício porque a radiação vai para o detector. Aqui a gente tem a tubulaçãozinha do nebulizador, que vai sugar a amostra que está aqui no becker, que está no tubo de ensaio, no balão, no Erlen, enfim. Então, a amostra, ela vai direto para queima ali na chama, né? Então, esse equipamento, ele é controlado via software, né? Ele permite aqui, ele está instalando também o equipamento, por isso que ele está lendo, né? Porque, na verdade, é o primeiro uso desse equipamento aqui. Então, aqui, esse equipamento, por ser um pouco mais moderno, então, esse é o software, que é o Spectra A. É um equipamento da Agilent. Aqui ele vai escolher fazer a leitura de cobre. Então, eu queria mostrar isso para vocês, né? Quando no software a gente já escolhe o elemento químico, aqui já vai mostrar, então, o próprio gráfico, que seria de absorção versus concentração. Aqui ele está falando de vários outros elementos, então tem o chumbo e tal, e nesse equipamento pode ser colocado mais de uma lâmpada. Então, é um equipamento que permite a leitura multi-elementar. Ele, na verdade, gira aqui para posicionar a lâmpada que eu quero usar na hora certa, ou ele direciona a lâmpada, então, que eu vou usar naquela hora certa. Na verdade, são 4 possíveis lâmpadas aqui. Tem lâmpada que é multi-elementar. A posição que eu falei aqui do detector, então, na verdade, está trocado, o detector está desse lado, nesse equipamento.
tanto faz, né? Então, de um lado é a fonte, do outro lado é o detector. Aí, aqui ele vai fazer a seleção dos parâmetros e do elemento que ele quer analisar. Aqui ele abriu o chumbo, então, quando ele abre no software o elemento, já aparecem as condições. Aqui, por exemplo, ó, a matriz já é indicado o ácido que deve ser alimentado. Aqui a chama, o tipo de chama com a vazão de ar e de acetileno, nesse caso, que é o melhor gás para atingir a temperatura, que vai ser feito por absorção, né? Então, o software ele já está todo preparado, né, para auxiliar na leitura. A parte da absorção atômica que é mais complicadinha, em geral, é o próprio preparo da amostra, e não a parte em si da análise. A análise, ela é bem tranquila, muito rápida, então dura segundos, aí a amostra já é sugada e já se tem o resultado. Ele está falando um pouquinho, né, da sucção da amostra. Aqui a gente vai fazer o gráfico, então, em relação à concentração. Quando a gente passa padrão, é padrão, e quando a gente passa a amostra, a gente pede a concentração para que ele possa calcular. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho, então, aqui ele vai escolher a posição da lâmpada, então, a lâmpada 3, aqui já aparece o comprimento de onda, né, que vai ser usado. Então, isso daqui, ó, já está selecionado o comprimento de onda. Deixa eu ver se eu volto numa tela. Se não tiver aqui, tem em um outro. Aqui eu falei que ele selecionou o chumbo, já apareceu até o preparo e tal, né? Mas qualquer outro elemento seria da mesma forma, tá? Então, se for cobre, se for cálcio, se for zinco, da mesma forma, vai abrir já direcionado para essa análise que se pretende fazer. Então, aqui vão existir mais linhas, né? E a gente seleciona a linha que vai ser a melhor para essa leitura. Aqui é 217, tá bom? Então, deixa eu só mostrar. Ele está falando um pouquinho dessas seleções. Então, aqui está colocando as informações da curva de calibração, então, os padrões e suas respectivas concentrações. Primeiro, a gente faz a curva, e depois, então, faz a leitura da amostra. A curva dele já está aqui, né, preparada. Então, aqui tem as linhas, né, que pode ser 217, 283, não, isso, 261, 205, a intensidade da lâmpada em cada uma dessas radiações para controlar a própria sensibilidade, tá bom? Então, ele está explicando. Aqui tem a região da curva, então a parte que é linear é a parte onde a gente deve escolher fazer a leitura. Como eu disse, o software já é bem completo, né? Então, aqui as soluçõezinhas padrões, que ele vai descrevendo aí, né, para poder fazer a calibração. E aí, depois de fazer a calibração, passa a amostra e vai ter o resultado de concentração de amostra. Aqui está sendo mostrado a energia da lâmpada, né, que está emitindo a radiação. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, aqui a lâmpada na posição já certa, ele ainda não acendeu, né, o próprio queimador. Aqui também, ó, tá vendo? Essa é a radiação que está vindo lá da lâmpada. Ela tem uma altura que eu consigo controlar também, né, por conta da altura do queimador. E isso vai impactar na sensibilidade também. Então, aqui, ó, tem esse controle e esse alinhamento que pode ser feito em relação à radiação. Essa lâmpada aqui, né, que é a lâmpada 3 dele, é a que ele vai usar. Ela está incandescente aqui, depois eu vou explicar como é que essas lâmpadas funcionam, o processo aqui dentro.
Então, era esse detalhamento que eu queria mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Então, deixa eu passar para o outro. E agora, onde que está o resto? Esse daqui é o que eu já passei. Esse daqui, então, é onde eu consigo mostrar melhor ainda que cada elemento químico vai ter a sua seleção. Esse, sim, é que tá para análise do cobre. Só que esse equipamento não é também tão moderno, tá? Então, esse daqui, da mesma forma que aqueles outros, ele não tem o software, ele tem só os comandos aqui, mas é só para mostrar a questão da construção em si do método. Então, vai estar na parte aqui da absorção, né, o instrumento. Aí, aqui vai ter a seleção dos gases, da lâmpada, então aqui também tem mais de uma posição de lâmpada. Essa lâmpada 1 serve para cobalto, cromo, cobre, ferro, tá? Então, é multielementar. Aí, aqui ele está medindo a corrente, está selecionando, né? Aí, aqui, então, se vai ser feita a correção com deutério. A correção com uma lâmpada de deutério é útil para que a gente possa controlar, então, o background, eliminar background, que é uma interferência que depois eu vou explicar. Aí, aqui a seleção dos gases. E aqui o comprimento de onda. Então, tem uma lista, mesmo esse equipamento não sendo tão moderno, aqui, ó, ele selecionou cobre, e tem uma lista das possíveis linhas do cobre que ele pode usar. Como que a gente vai saber qual que é a melhor? Em geral, aqui então, deixa eu voltar aqui rapidinho, aqui é maior, o que a gente já sabe? Que o maior comprimento de onda é onde tem a menor energia. Então, vai ser mais abundante. Então, deve ser de maior sensibilidade. Ok? Então, ele escolheu aqui, né, o maior comprimento de onda da lista, 324. Não é o maior porque tem o 327, mas é um dos maiores. Esse daqui, às vezes a gente não escolhe quando tem um outro interferente que pode gerar problemas, né? Então, aqui, ó, cada elemento químico, um comprimento aí para fazer a leitura. Aí, esse equipamento, como eu disse, ele ainda é manual, né? Ele está fazendo um ajuste aqui. Daquele mesmo jeito que no equipamento mais moderno, a gente viu aqui a regulagem da altura do próprio queimador, então a radiação da lâmpada está aqui. Então, tem uma altura, né, que pode ser ajustada para o queimador. Essa parte aqui não mudou. Aqui ele está mostrando, inclusive, o alinhamento, né, que pode variar. Ó, então, ele tem um cartãozinho que tem uma marcação já com a altura padrão aí que ele quer. Aqui o controle de gases, né, que a gente já viu em outros vídeos, para que ele possa acender aí o queimador. Então, tá regulando a radiação, vai passar água. Aqui, uma parte também que não foi mostrada em outros vídeos, mas quando a gente trabalha com absorção atômica, o local onde esse equipamento está instalado tem que ter uma forma de eliminar os gases, né, porque é tudo queimado aí na chama. Então, tem que ter um sistema de exaustão, que era o que ele estava mostrando ali. Aqui a parte do controle dos gases. Hoje em dia ninguém tem o gás dentro do laboratório, de preferência fora. Aí aqui a chama já está acesa, né, já foi regulada, já está acesa. Aí ele está aumentando o acetileno, ela fica mais intensa. E aqui está já com a leitura do sinal, né? Na verdade, aqui a leitura da lâmpada, né? Regulou o ganho, e aqui, então, tem o sinal em si
do cobre, que é o elemento que ele está analisando nesse momento. Então, basicamente isso. Aí aqui ele está fazendo uma limpeza para poder mergulhar a cânula em outras soluções, né? A gente espera um pouquinho até equilibrar aqui a leitura, mas ela é muito rápida, né? Trocou a solução, já chegou na chama da leitura. O que está sendo lido é a absorvância mesmo. Ok? Então, esse daqui também, né? Que eu queria mostrar aí para vocês alguns detalhes. Aí, deixa eu ver se acabou a minha listinha. Acho que esse daqui é o último. Só também para destacar algumas coisas que não foram ainda mostradas nos outros vídeos. Deixa eu ver, tudo aqui. Então, o equipamento também similar aos anteriores. Esse daqui é um Perkin-Elmer, que é uma outra marca bem conhecida de absorção atômica. Da mesma forma, tem aqui a parte do nebulizador, tem a sucção da amostra. Esse equipamento também tem o controle ainda no visor, não é o software em si. Ela está explicando um pouquinho, vai abrir para mostrar o queimador. Da mesma forma, tem a lâmpada de um lado, o detector do outro, né? Aí aqui ela vai acender a tocha, o queimador, né? E vai começar a passar as soluções. Aí ela vai passar direto do balão volumétrico, né? Estava passando água, agora já vai entrar com os padrões. Aí ela tem os controles, né? Tá fazendo a calibração, a gente vai fazer a leitura da amostra. Então, na verdade, esse é o processo mesmo, é bem similar, ok? Então, era só para mostrar aqui um detalhe um pouco maior, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui agora. Então, esses são os itens, né, os componentes principais na parte ali do equipamento. Deixa eu só ver antes, eu não parei o vídeo aqui, peraí, só um minutinho. Antes só, deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa, vai que alguém, né? Oi, Marina perguntou, então a lâmpada de cátodo oco vai precisar ter uma para cada tipo de metal? Acho que eu acabei já respondendo, né? Tem algumas lâmpadas que podem ser usadas e são consideradas multielementares, mas na maior parte do tempo a gente tem que trocar as lâmpadas, né? Para direcionar a radiação para o elemento que eu quero. Tem alguns elementos que vão ter linhas que são até que parecidas, uma parecida, não que todas possam ser parecidas, já que depende da distribuição eletrônica. Então, às vezes, a gente vai usar uma lâmpada para mais de um elemento químico, mas as lâmpadas são direcionadas sim, tá bom? Não necessariamente uma para cada, mas elas são específicas para o tipo de análise que eu vou fazer, ok? Conforme tinha até num videozinho lá, deu para ver. Tudo bem? Ninguém mais quer perguntar? Então, vou voltar aqui. Então, esses são os itens básicos, né, no meu equipamento. No vídeo não tem essa parte aqui do chopper, que é o obturador, mas imaginem que é o que faz aqui na verdade, ó,
uma mudança nessa radiação que está vindo da lâmpada, para que a gente possa ter uma diminuição de interferência de radiações externas. E eu vou falar um pouquinho de cada item, então vou falar um pouquinho da lâmpada, né? A lâmpada de cátodo oco, em geral, tem essa aparência, né, como vocês viram lá nos vídeos. Ela significa a fonte da radiação de energia que vai propiciar a linha de absorção para poder fazer a leitura em si. Ela é um bulbo de vidro que tem um gás inerte dentro, então tem argônio dentro. E o cátodo vai ser elaborado com elemento de interesse. E aí vai emitir as linhas de interesse. Eu acabei de responder para a Marina que às vezes a gente tem lâmpadas que são multielementares, mas o processo em si, ele é feito para que cada lâmpada seja usada para um elemento. Para gerar essa radiação, então aqui a gente tem um ânodo, e o cátodo é que é feito do elemento. Então aqui é o metal, é do elemento químico. Aí aqui eu vou ter o gás inerte, né? E uma janela por onde vai sair a radiação que está sendo produzida. Vocês viram no videozinho, né, que essa radiação ela atravessa lá do outro lado e que então a gente regula, inclusive, a altura, vendo, né, essa radiação que está passando, tá bom? Para que se gere essa linha, o processo se chama sputtering, e existem, então, lâmpadas multi-elementos. Aqui, alguns detalhes também da lâmpada, né? Então, ou um tubo retinho assim, ou um tubo um pouco mais, com um gargalo aqui diferente, né? E o processo de sputtering representado aqui, então, dessa forma. Então, aqui a gente vai ter o gás inerte, que no caso, em geral, é o argônio, poderia ser neônio ou argônio, mas é argônio o mais usado. Aí ele recebe uma descarga elétrica, então imagina, né, no processo de acender mesmo a lâmpada, é como se tivesse uma descarga elétrica. Aí o argônio vai ser ionizado devido a essa descarga elétrica, porque o gás vai ficar excitado. Então, aí, ele vai estar excitado, então ele tem energia maior, ele vai colidir aqui na direção do cátodo. O cátodo é feito do metal, daquele elemento que eu quero gerar a própria linha de absorção, né? Quando ele colide, ele arranca o elétron, ou ele dá energia para o metal, nas duas formas. Então, o metal agora sai do estado fundamental, atinge um estado agora excitado, e aí depois, é claro, esse metal vai voltar para o estado fundamental. Quando ele volta para o estado fundamental, a gente já sabe o que acontece. Aquela energia que tinha sido usada para excitação e transição eletrônica é devolvida na forma de uma emissão. Então, é por isso que a lâmpada emite radiação, e é por isso que essa radiação emitida tem comprimento de onda característico do metal, porque depende, então, da própria distribuição eletrônica do metal, porque o elétron saltou para o nível de cima na própria transição eletrônica, tá bom? Existem outras possibilidades de lâmpada, mas a mais usada é essa que eu mostrei para vocês. Esse outro tipo de lâmpada aqui, ela vai ter uma descarga também, só que não tem eletrodos dentro, nem cátodo, nem ânodo. Aqui a gente tem uma excitação por radiofrequência, mas essa lâmpada é menos intensa, então, ela é mais intensa, mas ela é menos estável. Então, aqui a gente tem um sinal mais variável e erros maiores, por isso ela não é tão usada. Então, aqui eu tenho um saldo elemento de interesse, né, para poder gerar essa radiação. Aqui um destaque também, né, para esses outros tipos de lâmpada. E aqui o segundo item importante no nosso equipamento, que é o modulador.
Então, o modulador de sinal é conhecido como chopper. É como se vocês pensassem em um disco, como se fosse um CD. Essas duas partes aqui, é como se vocês pensassem, elas são de um material, né, que não deixa a radiação atravessar. E essas outras duas partes aqui já são, na verdade, furadas, né, tem a possibilidade da radiação atravessar, e esse disco fica girando. Então, a radiação dessa lâmpada é como se ela ficasse passa, não passa, passa, não passa. Por isso que ele chama obturador, né? Passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa. Então, ele gera aí um sinal que não é contínuo. Aqui tá vindo contínuo, aí a partir daqui ele não é contínuo. Então, fica mais fácil de distinguir de outras radiações que pudessem interferir. Aí, aqui o processo em si, né, da atomização, então a solução, nebulização, o spray que é gerado, dessolvata, aí eu vou ter o aerossol sólido, aí eu vou ter a volatilização e, portanto, as moléculas gasosas dissociou, atomizou e, às vezes, ioniza. Às vezes a gente adiciona nas amostras e nos padrões agentes tamponantes ou agentes de liberação ou outras soluções para inibir essas etapas que não são desejáveis, por exemplo, a própria ionização ou a formação de algumas moléculas que podem ser indesejáveis, tá bom? Que foi, inclusive, aquela situação de colocar o lantânio, o óxido de lantânio. O que interessa mesmo seriam os átomos excitados. As moléculas excitadas ou íons não são interessantes. Aí aqui tem o destaque para o queimador. Então, aqui a gente tem o nebulizador, né, a entrada da amostra, e esse queimador aqui com comprimento específico, né, e sendo alimentado aqui com os gases em certas proporções para que eu tenha um controle da temperatura. Então, o gás que eu mais uso em absorção atômica é o gás acetileno. O oxidante mais usado é o ar, até porque é mais barato, então aqui a gente faz um controle de combustível e de agente oxidante para controlar a temperatura. Se eu tô com ar, a temperatura dessa chama comum aqui com acetileno é da ordem de 2.100 a 2.400 graus. Só para vocês terem um comparativo, a chama do bico de Bunsen, em geral, é da ordem de uns 800 graus, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais no máximo. Se eu tiver um maçarico, a gente consegue chegar em uns 1.000 graus. Então, nada muito mais que isso. Isso considerando, então, o bico de Bunsen alimentado com GLP, né, com gás liquefeito de petróleo, que seria uma mistura de propano e butano. Então, é claro que dependendo do combustível, a gente vai ter uma temperatura diferente para essa chama. Só que só o acetileno não geraria, né, uma temperatura controlada. Aí, se eu coloco o ar, eu chego nessa possibilidade de temperatura, e se eu coloco aqui o óxido nitroso, eu atinjo uma temperatura um pouco maior, da ordem de 2.600 a 2.800 graus, tá bom? Então, aqui a gente tem um destaque para o queimador, para a parte da nebulização. O queimador é laminar, né, com um grande caminho óptico. Então, antes que alguém pergunte por que ele tem esse comprimento, é para aumentar por onde a amostra vai absorver radiação. Se fosse uma chama bem estreitinha, aqui só, como uma chama do bico de Bunsen, por exemplo, o caminho óptico, então, ia ser menor e a sensibilidade ia ser menor. Então, o queimador, ele tem esse comprimento aqui, para que a gente tenha um caminho óptico maior. A amostra está aqui, né? E é por aqui que a radiação vai passar para ser absorvida.
Quanto maior o caminho óptico, maior a absorção, ok? Aí aqui tem a foto que a gente viu lá no vídeo, né, com destaque para o queimador, e aqui seria, então, a parte do nebulizador, por onde a amostra está sendo sugada. Esses caninhos laterais é porque em um está entrando gás, para poder gerar o spray em si, e o outro está sendo, na verdade, o descarte, porque uma parte dessa amostra que entra não atinge a chama em si e retorna condensada por aqui, tá bom? Outras combinações, então, né, se for gás e ar, a gente consegue atingir 1.700, que seria o gás natural, gás e oxigênio, 2.700, 2.800, hidrogênio e ar, 2 a 2.100, hidrogênio e oxigênio, 2.500 a 2.700, acetileno ar, acetileno O2 e acetileno óxido nitroso. As maiores temperaturas são dessa ordem aqui, do acetileno O2, então 3,50, 3,150, tá bom? O ICP atinge temperaturas maiores, ok? Aí, continuando os itens básicos do nosso equipamento, a gente vem para o monocromador. O monocromador é o que faz a seleção do comprimento de onda, para a gente ter a leitura em si, né? Então, aqui ele vai ser constituído da parte ótica do equipamento, né? Então, eu vou ter espelho, vou ter fenda, grade de difração para selecionar vários comprimentos de onda ao mesmo tempo, que é o que está sendo ilustrado aqui, ou o prisma. Então, o prisma, a radiação está passando como uma mistura e ele separa as diferentes faixas aqui de comprimentos de ondas. A grade de difração, é claro, ela é bem mais seletiva e a resolução aqui é bem melhor do que no prisma. Então, aqui eu vou ter, inclusive, melhores ou piores grades de acordo com o número de linhas. 300 linhas, 2.000 linhas por milímetro. Então, é claro, quanto maior o número de linhas, mais eu vou poder fazer aqui uma seleção mais exata, né, com uma resolução maior. E a parte do detector. Então, quem que vai fazer essa leitura do que foi absorvido? O detector. Quais tipos de detectores são úteis para a absorção atômica? Então, eu vou ter o fototubo, o fotomultiplicador, detectores em estados sólidos, termocouplers e termistors. Depende da radiação que eu quiser medir, eu devo escolher um ou outro. Na absorção atômica, a gente está aqui nessa região do UV, UV visível, nessa faixa de comprimentos de onda de 150 a 1.000, servem esses dois tipos de detectores. Em geral, o que mais se usa é o fotomultiplicador, ok? Então, aqui tem os dois, né, que servem para absorção atômica, que é o fototubo e a fotomultiplicadora. A diferença é relativamente pequena, então aqui eu vou ter um cátodo do material também, né, um material aqui fotossensível, e tem um ânodo. Aí, o fluxo de fótons vai provocar a emissão de elétrons, esses elétrons vão gerar corrente proporcional ao número de fótons, e é assim que a gente tem o sinal, então. Quanto maior o número de elétrons, maior o número de fótons, e é assim que o detector vai indicar o sinal. Aqui na fotomultiplicadora, a situação é bem parecida, só que a diferença é que ao invés de um cátodo, então, tem um ânodo também, que é o mesmo aqui, só que ao invés de um cátodo, eu tenho esses dinodos posicionados que amplificam o sinal. Então, aqui, na verdade, o sinal, ele bate, rebate, né? Então, esses elétrons gerados, eles são multiplicados, e os fótons resultantes que vão dar a intensidade em si do sinal, então, vão ser multiplicados, e é aqui por essa janela, então, que a gente vai ter a leitura, tá bom?
Aqui, só para completar, né, tem os fotodiodos. Então, aqui, na verdade, tem um silício, que é um semicondutor. Aí também vai gerar o sinal, né? Então, aqui vai gerar uma corrente elétrica proporcional à quantidade de luz. E agora, então, a gente entra para entender melhor quais seriam as interferências. Eu falei de usar ali naquele vídeo, ele tinha no equipamento, né, um item que era a lâmpada de deutério, correção com a lâmpada de deutério, que na verdade é uma possibilidade para eliminar o background. O background é um ruído de fundo que vai atrapalhar a leitura em si da minha radiação. Então, antes de falar nas interferências ou das interferências, deixa eu vir aqui e perguntar mais uma vez para vocês. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar a aula? Vocês conseguiram aproveitar aí a demonstração dos vídeos? Depois eu vou também usar alguns outros exemplos, né, para vocês, para tentar ilustrar melhor. O que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar? Eu tô indo bem devagar. Tá tudo bem? Tá dando para entender? Sim, não, talvez. Sim. Então, a Larissa disse que sim. Sim, então tá bom. Então, eu vou. Você acha um pouco complicado? Técnica analítica, quando a gente não está perto dos equipamentos, não viu, né, não conhece, é um pouco complicado, sim. Mas a absorção atômica, entre outras técnicas, não é uma das piores. Quer dizer, a parte da execução em si é relativamente simples. A leitura da amostra é muito rápida. A parte pior é a parte do preparo, né? Se a gente for pensar no preparo. Mas o que tem por trás, que é a parte da teoria, é parecido com o que a gente sabe desde a parte de química geral em relação aos átomos, a distribuição eletrônica, aquela característica da transição que tem cores diferentes, né? Então emite radiação de cor diferente. Isso vocês têm que ter na cabeça. Então tá bom. Então o vídeo ajudou, né, Marina? Pelo menos deu para ver o equipamento aí, alguns equipamentos. Depois eu vou passar outros vídeos também para ilustrar algumas aplicações, tá bom? Mas eu vou dar uma paradinha aqui e vou falar então da nossa lista de exercício. Então eu já compartilhei com vocês essa primeira lista. Essa lista aqui, ela tem uns exercícios bem direcionados aí para pedacinho, né, geral, que a gente viu. Então, aqui é descrição mesmo, né, então, dissertativa básica, então, definição de nebulizador, modulação é a modulação do sinal, correto? O que é um plasma? Supressor de ionização, eu ainda não falei, eu só falei que a gente não quer que aquele átomo ionize, né? Nem que ele esteja na forma molecular. Mas o supressor de ionização é justamente um agente que eu vou acrescentar para inibir a ionização. O sputtering é aquele processo que está acontecendo dentro da lâmpada de cátodo oco, e a interferência espectral é essa que a gente vai falar agora um pouco mais detalhadamente, mas é uma interferência, então, que vai interferir na leitura da linha de absorção de um elemento por conta de uma linha muito próxima. Aí, aqui no segundo, para descrever a diferença entre absorção atômica e emissão atômica, então, aqui tem a ver com aquele pedacinho introdutório, até com os esquemas, né, que tem ali naquela parte da aula passada, e que eu recapitulei um pouquinho na aula de hoje, falando
da disposição. Então, por exemplo, na absorção atômica, eu preciso da lâmpada, né? Eu preciso da fonte. Na emissão atômica, eu já não preciso. Por quê? Porque eu vou medir o que vai estar sendo emitido direto pelo meu elemento, quando ele é queimado na chama ou quando ele está no ICP. E tem o esqueminha para representar os itens básicos, né? Aí tem a perguntinha do porquê que é empregado Chopper, para explicar o que é atomização eletrotérmica. Então, a atomização eletrotérmica é aquela do forno de grafite. As outras possibilidades de atomização estão na tabela, né, que está na apostila. Então, a chama é uma possibilidade, o uso do plasma é outra possibilidade, a geração de hidreto, tá bom? Aí está sendo perguntado por que o feixe de radiação da lâmpada de cátodo oco passa no sentido longitudinal através da chama no lugar do transversal. O que vocês acham? Se eu tivesse a chama virada como se fosse, então, perpendicular ao feixe da radiação que está vindo, a radiação ia atravessar uma espessura de chama e, portanto, de amostra muito pequena. E eu comentei com vocês que o queimador, ele tem aquele comprimento para aumentar o caminho óptico. Então, por isso que ele está na posição longitudinal, para que a radiação atravesse todo aquele espaço e assim eu tenho uma sensibilidade maior, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou dando uma lida, né, nesses primeiros exercícios, que são teóricos, aí tem até o 6 aqui teórico. Aí aqui no 7, a gente tem um exercício já de cálculo. Então, aqui a gente tem a determinação de uma pureza de sal, tem uma descritiva aí, e já tem dados do padrão para fazer a curva de calibração, e depois a leitura, então, da amostra, para que a gente possa dizer a pureza do sal, né? Então, o objetivo do exercício 7 é encontrar a pureza do sal. Vocês já devem imaginar o que eu vou falar agora, né? O que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam os exercícios. Gostaria bastante, né, que vocês começassem aí a elaborar essas questões aqui, nessa parte aqui, mas a parte principal, né, que eu acho que é onde vai ter mais dúvida, já que aqui é fácil, né, tem na apostila, eu falei, se quiser ainda tem na internet, tem nos livros, etc., então dá para encontrar respostas, e a parte, então, do cálculo acaba sendo a que surge, a que desperta mais dúvidas, correto? Então, vocês vão fazer o seguinte, espero, né, que vocês façam o seguinte, montem esse exercício, comecem a fazer, eu vou dar 10 minutos para vocês, para que a gente possa discutir. Hoje eu não vou resolver ainda o exercício, mas eu vou dar 10 minutos para vocês montarem, e aí vocês perguntam as dúvidas, e aí eu explico um pouco melhor, né, em cima das perguntinhas, na tentativa aí que vocês vão fazer, e a gente vai combinar o seguinte, na próxima aula, eu vou começar com esse exercício aqui, e vocês vão ter que compartilhar comigo a resolução aí desse exercício, feita à mão, essa coisa toda, né, que eu sempre peço, e aí eu vou dar um pontinho para quem fizer esse exercício aí, tá? Então, um pontinho para quem fizer o exercício e tiver certo, ok? Então, 10 minutos, vocês correm aí atrás
da lista de exercícios, quem ainda não pegou, organiza aí os dados, perguntem o que vocês acham que precisa perguntar a respeito dessa resolução, aí eu vou dar uma explicadinha e vocês vão ter esse tempinho para fazer o exercício, tá bom? Combinado? Então, eu vou ficar quieta aqui, ó, vou parar a apresentação aqui. Vocês estão aí? Vocês ouviram o que eu falei? É a vez de vocês trabalharem um pouco? Vocês ouviram isso? Sim, a Marina pelo menos está sempre respondendo, e o resto? E o Gustavo, e o Maciel? Magda também, Eduardo, Larissa, o outro Gustavo, Vinícius, a Luciana, Rafael, vocês estão aí? Ok. Então, comecem aí a fazer esse exercício 7. Na aula que vem, vocês têm que compartilhar comigo, mas hoje eu já quero ver o que vocês conseguiram montar do exercício, tá bom? Tem que montar agora para tirar dúvida. Daqui a 10 minutos eu volto. Vou ficar quieta aqui, tá bom? Se quiser, pode ir escrevendo as perguntas ou espera que eu já abro aqui e vocês começam a me mostrar para esclarecer como é que monta direito o exercício, ok? Tem que fazer pelo menos o esquema de resolução para poder dar certo, tá bom? Então, 10 minutos para vocês. 22h13, eu volto aqui.
Pessoal, vocês fizeram aí, tentaram pelo menos? Quanto que deu? Teve gente que já desistiu aí. Tentaram fazer? Alguém quer compartilhar, quer mostrar? O Gustavo disse que não está conseguindo compartilhar, mas eu coloquei. Aqui era para ele conseguir. Mais alguém tentou? Cadê vocês? Pessoal? Ok. Era para ser simples, viu, Gustavo? É só você apertar mesmo aí no apresentar agora, e aí abre a tela e você clica na tela, e aí você seleciona o que vai estar aparecendo. Tá. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito do como fazer? Querem falar o que vocês já tentaram fazer? Se estão no caminho certo? Ninguém quer perguntar nada? Pessoal, então tá combinado, mas eu queria que vocês me mostrassem hoje, pelo menos, o que estavam tentando fazer, né? Para depois não aparecer todo mundo com o exercício aí copiado. Só que já são 10h20, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a chance aí de vocês, então, me mostrarem na aula que vem. Daí eu vou depois lançar mesmo, né, como uma atividade para poder dar o ponto para quem conseguiu fazer certo. Tá bom? Vou encerrar então a aula de hoje, se vocês não querem perguntar nada. Daí vocês já têm esses exercícios teóricos para ir escrevendo já, né? Escrevam, façam aí como se fosse um resumo desses itens que a gente viu e não esqueçam de fazer de verdade esse exercício de cálculo, tá? Vai ser bem importante para vocês, para poder entender aí essa questão da quantificação com absorção atômica. Na verdade, não muda, né, das outras técnicas, tem que fazer a curva de calibração e aí depois a gente vai usar a leitura da amostra. Nesse exercício só tem uma característica que é diferente que vocês têm que pensar, é a absorção atômica. Então, o que me interessa é o átomo, tá bom? Então, boa noite para vocês. Até a aula que vem, tá? Eu vou lançar aí esses vídeos, tá bom? Da aula de hoje. Espero que vocês não estejam me enrolando, que vocês tenham tentado mesmo fazer exercício. E a gente se vê, então, na próxima segunda, tá bom? E aí me apresentem exercício para ganhar esse um pontinho, que assim vocês já ficam felizes. Tá bom? Boa noite para vocês. Até mais.
e bom resto de semana. Abraços.